Lei dos senos e lei dos cossenos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Começando pela lei dos senos. Na lei dos senos tem o seguinte, ó, as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais ao seno dos respectivos ângulos opostos, ok? E a constante de proporcionalidade vai ser igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Quando eu digo circunscrita, é porque a figura está dentro da circunferência, ok? Então, está aqui o enunciado, né? Os seus lados são proporcionais, né, aos senos dos ângulos opostos. E ele vai ser, como ele é proporcional, ele vai ser também igual a 2R's. Daí eu vou ter, ó, tá aqui um triângulo qualquer, Azinho, Bzinho, Czinho, com os ângulos A, B e C, e vou ter ele numa circunferência circunscrita, certo? Vamos ao exemplo. O que é que eu tenho aqui? Para começar, vamos colocar a fórmula. Como é a fórmula? É o A sobre o seno de A igual a B sobre o seno de B igual a C sobre o seno de C. Ó, observe, aqui ó, eu vou ter x, né? Ó, x vai estar para quem? Para 45. Então, ó, x vai estar para o seno de 45. Assim como eu vou pegar o outro lado. Ó. O outro lado é quanto? 100. 100 vai estar para o seno do outro ângulo. Qual outro ângulo ele é? Ó? É o ângulo que está bem aqui. Observe que não tem nenhum ângulo nesse ponto aqui. Então, você vai ter que calcular. Vou chamar ele de alfa. Aqui é o triângulo A, B, C, certo? Então, em um triângulo ABC, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, eu vou ter o quê? 45 graus, né? Mais 105 graus, mais o alfa tem que ser igual a 180. Então, se eu somar esses dois, ó, 150 graus, mais alfa é igual a 180. 180 passa para o outro lado, ó, diminuindo. Daí eu vou ter, ó, alfa é igual a 180 menos 150. O alfa vai ser, quanto é 180 menos 150 graus? É igual a 30 graus. Então, o alfa aqui, ó, é 30 graus. A partir daqui, é só continuar o cálculo. Como vai ser o cálculo? Observe. Eu vou ter x sobre, quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, igual. Aí eu vou ter 100 sobre, quanto é o seno de 30? 1 meio. Daí eu posso multiplicar em cruz, ó. X vezes 1 meio é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes o 100. Observe que eu tenho o número 2 dividindo de um lado e do outro. É o mesmo valor. E em cima está multiplicando. Então, eu posso fazer assim, ó, cancelando. Então, x vai ser igual a x vezes 1 é x, raiz de 2 vezes 100, 100, raiz de 2. Ok? Vamos a mais um exemplo. Esse exemplo diz assim, ó, determine a medida do raio da circunferência circunscrita a um triângulo ABC, certo? Sendo BC igual a 15 centímetros e a medida A igual a 30 graus. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma circunferência, mais ou menos aqui uma circunferência, certo? Dentro vai ter um triângulo, aí, ó, com o ponto A, B, C, certo? É um triângulo ABC. Ele diz, primeiro, que BC é igual a 15. BC
é igual a 15 graus, certo? Então, você vai lá e bota 15 graus. Ó. Desculpe, BC é igual a 15 centímetros. Então, aqui é 15, certo? Ó, centímetros. O ângulo A, ele disse que é 30 graus. Como é a relação que nós aprendemos? Azinho está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, que vai ser igual a 2R's quando ele estiver circunscrita, né? Quando ele estiver circunscrita em uma circunferência. Então, no caso aqui, ó, aqui não é o A, aí eu vou colocar. Quanto é o BC, que seria o Azinho, né? É 15. Então, fica 15 sobre o seno de 30 graus. Porque né, aqui, né, ó, igual a 2 vezes o R. Só que eu vou ter o seguinte, 15 sobre, quanto é o seno de 30 graus? É 1/2. Isso é igual a quanto? 2 vezes o R. Daí eu vou ter o cálculo, multiplicando em cruz. 1/2 vezes 2R. 1/2 vezes 2R é igual a 15 vezes 1. 15. Aí aqui eu posso cancelar o tchatum, fica só o R, que é igual a 15. No caso, como a unidade é centímetro, aqui eu vou deixar em centímetro, ok? Vamos agora para a lei dos senos. Na lei dos senos eu tenho o seguinte, ó. Em um triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Então, o que é que ele está dizendo? O quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, que no caso, esses dois lados seria quem? Seria o B, né? E o C. Então, você bota aqui, ó, o B e o C. Aí fica B vezes o C vezes o cosseno desse ângulo. Vou chamar o ângulo A, certo? Então, esse enunciado é justamente essa relação. Daí eu vou ter, ó, Azinho, ó, ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Eu posso escolher qualquer um dos lados, eu vou utilizar a mesma ideia, certo? Vamos para frente. Aqui, ó, por exemplo, eu vou ter assim, ó, aqui o valor de x que eu quero, né? Como é a relação? É assim, ó. Como o valor de b é aqui, né? Então eu vou botar, ó, b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o c vezes o cosseno do alfa. O alfa é esse ângulozinho aqui, ó, alfa. Esse lado, esse valor de x é como se fosse o b. Eu vou chamar de 5a e de 8 o c. Então, ó, x ao quadrado é igual, quanto é o a? O a é 5. 5 ao quadrado mais, quanto é o b? Não, desculpe, o c é 8 ao quadrado menos 2 vezes o a. O a é 5. O c é 8 vezes o cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado é igual, 5 ao quadrado é 25, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, menos 2 vezes o 5 vezes o 8, aqui né, cosseno de 60 é 1/2. Então, x ao quadrado vai ser igual, se eu somar esses dois, dá 89, menos, cancela aqui, ó, tchatum, não é isso? Ó, porque ele está multiplicando em cima e esse está dividindo, eu posso cancelar. 5 vezes 8 é 40. X ao quadrado é igual, se eu diminuir, vai dar 49. Só que aqui não tem um 2, então vou jogar uma raiz. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. Então, x é igual a mais ou menos 7. Só o que é que acontece? Como aqui é geometria, não existe medida negativa. Então, vai ser só 7 unidades de comprimento. Ok, pessoal? Vamos a mais um exemplo. Ó. E, professor, o contexto só que vai ter a mesma ideia. Ó. Dois lados de um triângulo mede
10 centímetros e 6 centímetros. E forma um ângulo entre si de 120 graus. Então, é assim, ó. É como se fosse assim, ó. É 6 e 10 e forma um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro, x, né? Então, a gente vai lá e vai fazer, ó. Aqui é como se fosse o A, esse aqui é como se fosse o B, esse aqui é como se fosse o C, e aqui é o ângulo, né? Então, vai ser assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes esses dois, ó. B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo alfa. O ângulo aqui que formou, vou chamar aqui de alfa, foi quanto? 120. Então, ó, x ao quadrado, que é o A, né? Vai ser igual, quem é o B? 6. Então, fica 6 ao quadrado, mais. No caso, o C é 10. 10 ao quadrado, menos 2 vezes o B, ó. O B é 6. O C é 10. O cosseno de 120. Então, x ao quadrado vai ser igual a quanto é 6 ao quadrado? 36. Mais 10 ao quadrado? 100. Menos 2 vezes 6 vezes o 10 vezes o cosseno de 120. Como é o cosseno de 120? Vamos só lembrar aqui, ó. Quando que é as equivalências? Quando a gente tem uma circunferência, esse eixo aqui é chamado de eixo do cosseno. E esse é o eixo do seno. Então, vamos determinar os ângulos correspondentes. Ó. No caso aqui, se eu pegar o ângulo que ele está dizendo é 120. Só que 120 não tem um correspondente no primeiro quadrante. Qual valor é esse? Observe que aqui no segundo quadrante, né, 180 menos alfa, então vou resolver essa equação. Ó. A gente resolve aqui, ó, 180 menos alfa é igual a quanto? 120. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou pequeno, tá? Vamos fazer de novo. Cadê? Tá aqui. Então, ó, 180 menos alfa é igual a 120. Passa o 180 por lá de lá. Menos alfa é igual a 120 menos 180. Menos alfa é igual a menos 60. Só que os dois não estão negativos. Multiplica por menos 1, alfa vai ficar o quê? Positivo. Então, no primeiro quadrante, ele equivale a quanto? 60, não é isso? Então, se eu tenho 60, eu posso determinar o de baixo, o no terceiro quadrante e no quarto quadrante, não é isso? Então, ó, aqui, né, 180 mais alfa, aqui vai ser 180 menos alfa, aqui vai ser 180 mais alfa, no terceiro quadrante e no quarto quadrante é 360 menos alfa. O ângulo que eu encontrei no primeiro quadrante foi que ângulo? 60, né? Então, é como se esse ângulo aqui fosse esse alfa. Então, 180 menos alfa, 120, que é justamente o ângulo que ele está dando, né? Só que aqui, ó, se eu botar o 60, 180 mais 60 é 240. 360 menos 60 vai ser 300. Só que ele disse que aqui não é 120, 120 não é aqui, ele não quer o cosseno é essa linha aqui, ó. Essa linha é no segundo quadrante. No segundo quadrante e no terceiro, o cosseno é negativo. Então, aqui eu vou trocar por menos 1/2. Professor, por que o senhor trocou por menos 1/2? Porque é o seguinte, ó, se você observar, o 120 ele equivale ao 60, certo? Ele tem o mesmo valor, só que ele vai ser negativo. Eles são equivalentes. Aí, continuando o cálculo aqui, ó, x ao quadrado vai ser, quanto é? 360, desculpe, 36 mais 100, 136. Aí, ó, menos com menos é mais. Cancelo 2 com 2, ó, tchau, turma. 6 vezes 10, 60. Então, x ao quadrado vai ser igual a 196. X ao quadrado, né? Não é 196? Só que o que acontece? Eu vou tirar a raiz. Ó. Quando eu tiro a raiz, quando eu tiro a potência 2,
ele vai como uma raiz. Então, fica mais ou menos a raiz de 196, que é mais ou menos 14. Só que o x não pode ser negativo, então fica 14, ok? 14 centímetros. Então, o x vai ser igual a 14 centímetros, ok, pessoal? Pois é isso. Não esqueça de deixar seu like. Até a próxima e tchau, tchau.